Olá, eu sou Paula Bulerjan e esse é o Opencast, o podcast da Open Ability. Um podcast que veio para informar as pessoas sobre o autismo e, nesse momento, curiosidades sobre a pausa no desenvolvimento. Hoje nós vamos entrevistar o Flávio. O Flávio é um ex-paciente, hoje uma pessoa que trabalha comigo tanto na Casa Ability quanto na Open. E ele tem uma história de desenvolvimento muito interessante que nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês. Flávio, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que realmente está sendo um desafio gigante para você estar aqui, não é? Sim, muito grande. E olha, eu vou te falar uma coisa, me deu um orgulho de você, porque assim, são muitas coisas que você tem que superar para estar aqui. Acho que a timidez, as questões sensoriais, esse tanto de luz, mas você tá se colocando para fazer coisas novas de uma forma muito legal. Orgulho mesmo de você, obrigado. Tá? E acho que hoje é uma oportunidade que as pessoas vão ter de não somente te conhecer, mas conhecer um pouco mais sobre o autismo, um autista falando. E isso é o mais legal desse podcast, porque a ideia dele é que você daqui a pouco vai ser o host também. Você vai fazer as entrevistas para falar perguntar suas curiosidades para as pessoas, mas hoje, antes de tudo, eu quero que você fale um pouco mais sobre você. E a primeira coisa é, quando o autismo apareceu na sua vida? Quanto tempo que você convive com o diagnóstico? Então, o meu diagnóstico foi um diagnóstico bem tardio, só fui diagnosticado aos 22 anos de idade. Então, o autismo sempre teve ali, mas eu só fiquei sabendo dele aos 22 anos. Você é um desses casos muito típicos, né, de diagnóstico tardio. E de um diagnóstico num momento que era muito difícil fazer diagnóstico de pessoas que estavam dentro do nível 1. Me fala uma coisa que você já me contou, mas eu acho que as pessoas precisam ouvir de você muito. Como foi para você receber o diagnóstico? O que o diagnóstico trouxe para você? O diagnóstico ele trouxe um alívio muito grande, porque antes do diagnóstico, eu sempre tive a impressão de que eu não pertencia a nenhum grupo, que eu era diferente, mas eu não sabia o que era. Eu sempre me senti um peixe fora d'água. Aí com o diagnóstico foi a resposta das coisas que eu sentia, de todos os sintomas que eu tive, tudo que moldou a minha vida. Nossa, e com 22 anos, né? Receber alguma resposta aos 22 anos, eu sei o quanto gerou em muitos momentos sofrimento para você. O primeiro curso da Open é sobre pausa no desenvolvimento. E é muito significativo ter você aqui conversando comigo, porque eu falava uma frase, às vezes, com você vai lembrar muito disso, eu falava assim, Flávio, cadê o botão de liga? Sim, eu lembro perfeitamente. Porque às vezes você simplesmente entrava em períodos muito grandes que você parava de se comportar. Não era isso? Isso mesmo. Hoje a gente entende, com o tempo, porque que isso era já uma pausa no seu desenvolvimento, né? Uhum. Quantas vezes, quando eu ficava desesperada, querendo saber onde estava o botão de liga, era você parando ali de se desenvolver, de aprender coisas novas, de se expor a novas situações. Me conta um pouco sobre essas pausas que tiveram no seu desenvolvimento. Quantas você lembram, assim, as mais significativas? Me conta mais sobre isso. Bom, eu tive, ao todo, 4 pausas no desenvolvimento. A primeira foi com 10 anos de idade, bem antes do diagnóstico. Eu estava na 5ª série na época. Eu cheguei a começar o ano, mas depois de 1 ou 2 meses de aula, eu comecei a me sentir mal. Eu sentia enjoo, dor de estômago e sentia uma taquicardia, né? Eu ficava com o coração muito acelerado. E eu cheguei em vários médicos, fazer vários exames e nunca detectou nada. Até que a minha mãe me levou num psicólogo
que me disse que era ansiedade. Foi aí que eu comecei o tratamento para ansiedade. O tratamento inicialmente deu super certo, eu voltei para a escola no ano seguinte. E você voltou em que série? Você perdeu o ano? Eu perdi o ano, eu voltei na 5ª série novamente, e voltei como se nada tivesse acontecido. Com pessoas novas na Com sala? pessoas novas. Eu troquei de escola nessa época. Porque uma questão é que eu tinha muita vergonha de ter perdido esse ano. Então eu não quis voltar para a mesma escola. Eu acabei trocando. Eu entendo. Até porque você tem um bom desempenho, sempre teve acadêmico, né? Então, realmente, não conseguir passar de ano, vamos dizer assim, né? Entre aspas, trocar de série deve ter sido muito angustiante para você. Foi. Mas eu continuei. Depois que eu comecei o tratamento, continuei na escola. E como eu estava bem, eu decidi por conta própria parar o tratamento. Bem típico, né? E nessa parada no tratamento, um ano depois, voltei a ter ansiedade e parei novamente. Isso foi na 7ª série. Você lembra uma coisa que é sempre bem importante? Quando você para na 7ª série, você lembra quais eram os seus maiores desafios dentro da escola? O que para você era mais difícil na escola? O mais difícil era assistir a aula. Eu não me sentia bem na sala de aula. Eu sentia enjoo, os mesmos sintomas. Enjoo, dor de estômago, taquicardia. E não conseguia ficar na aula. Aí nisso eu estava sempre saindo mais cedo, pedindo para ir embora. Eu acabei não concluindo a 7ª série nesse ano. Eu voltei a ter o tratamento agora com outro psicólogo. Também troquei de psiquiatra, troquei de remédio. E voltei no ano seguinte, ainda na 7ª série, só que dessa vez eu continuei na escola. Na mesma escola. Nesse meu retornar foi uma adaptação difícil, né? Porque fazer novos amigos, os meus amigos já tinham todos passado de ano, então eu fiquei para trás. E mesmo continuando o tratamento, nesse ano seguinte eu tive o começo da 3ª pausa. Que aí já na 8ª série, o último ano do fundamental. Você vê que vai aumentando os desafios sociais também e as pausas vão aumentando também, né? Vão ficando mais frequentes. A 3ª pausa, ela foi a mais longa, inclusive. Eu comecei ela, eu tinha 16 anos. Ela só parou, eu só saí dela com 21. E eu cheguei a concluir esse ano que começou a 3ª pausa, mas em regime domiciliar. Então a escola preparava o conteúdo para eu estudar em casa. E no ano seguinte eu ainda tentei voltar para a escola, né? Começar o primeiro ano do ensino médio. Também não consegui. Dessa vez não consegui. Eu consegui 1 ou 2 dias para a escola. Você não conseguia nem sair de casa, né? Nem sair de casa. E troquei de psicólogo e de psiquiatra mais algumas vezes até que eu cheguei em você. Que isso foi já no meio da 3ª pausa. Foi no ano de 2014, mais ou menos na época da Copa do Mundo. Nossa, não lembrava que era mais ou menos na época da Copa. Interessante. Foi Essa memória... Foi na semana do 7-1, inclusive, a nossa primeira consulta. Eu deveria lembrar, porque foi uma semana memorável. Aí, quando eu comecei com você, eu já tive... você já me passou os meus primeiros desafios, né? Que foi começar o supletivo. Foi. Eu não tinha mais interesse em voltar para a escola regular. Então, eu comecei ao supletivo. Só que também foi muito difícil. Eu lembro que eu comecei, fiz bem alguns meses, parei. Aí fiz mais uns meses, parei de novo. E isso até eu consegui concluir o supletivo com 21 anos. Me lembra, porque eu sou péssima com datas, né? E quantidade de anos. Mas me lembra quantos anos você levou para concluir o supletivo?
Eu levei 4 anos para concluir o supletivo. E era nessa época do supletivo, uma época que eu falava muito, né? Flávia, cadê o botão de liga? Sim. Era um desespero. Colocava pessoas na sua casa para te ajudar a estudar. Foi estagiário, foi professor particular. E uma coisa que eu lembro muito dessa época, e me confirma, tá? Em vários momentos, quando a gente exigia de você um repertório que você não tinha. Por exemplo, eu acho que foi em química, em alguma dessas matérias. Foi em matemática e foi em física. Aí. Era um repertório que você não tinha. Você parava. Eu parava. Por Não isso era... que o supletivo foi feito aos pedacinhos. Uhum. Eu fazia uma matéria, encontrava dificuldade, parava, depois retomava, até eu conseguir concluir. E hoje, na época que você começou o supletivo, a gente não tinha o diagnóstico de autismo. Não, o diagnóstico foi depois que eu terminei o supletivo, comecei a faculdade. E lembra, era quando você veio, o diagnóstico que você tinha, que foi passado e que a gente discutia, era ansiedade e depressão. Sim. Né? E a gente trabalhava isso. E hoje a gente entende com clareza que eram comorbidades que foram sendo desenvolvidas por causa do autismo, que era ali a questão de base mesmo que gerava suas dificuldades. E quantas vezes, né, era exigido de você mais do que você dava conta e vinha de novo a pausa. E toda vez que vinha essas pausas, tanto as pequenas quanto as grandes, como você se sentia com você mesmo? Eu me sentia muito frustrado, porque eram coisas que eu sabia que eu daria conta, mas por algum motivo que eu não sabia o porquê na época, eu não estava dando conta naquele momento. Eu não tinha encontrado um jeito de me adaptar a esse repertório novo. Uhum. E foi uma coisa que o diagnóstico ajudou muito. A eu me encontrar no mundo, a eu me conhecer de uma forma que me ajudasse na minha vida. Agora conta para as pessoas o que você fazia fazia realmente, que você conseguia se engajar na época que você passava pelas pausas. Videogame, basicamente. Você chegava a jogar quantas horas por dia, Flávio? Chegava a jogar 12 horas por dia, talvez até um pouquinho mais. A vida girava em torno disso, né? Uhum. E é interessante, e isso eu gosto de falar muito, e você, para mim, é muito claro isso em você. E a gente vê isso em outros autistas, independente do nível, tá? Quando o grupo, né, quando a comunidade começa a exigir algo que vocês não dão conta, vocês se engajam naquilo que é mais fácil. Sim. No meu caso, era o videogame. E aí, você passa muito tempo só fazendo aquilo, porque é como se fosse a sua zona segura. Uhum. Ali no videogame, você estava completamente seguro. Sim. Era a minha segurança, né? Uma coisa que eu sabia fazer, que eu fazia bem. Então, me sentia bem fazendo. Você conseguia se engajar em outras coisas da sua casa? Por exemplo, em ajudar a sua mãe numa compra, em lavar vasilha, em organizar seu quarto? Como que era isso? Eu tinha muita dificuldade. Eu fazia alguma dessas coisas, lavar vasilha, ajudar nas compras, mas era uma coisa que era muito difícil para mim. Eu era bem relutante em fazer essas coisas. Então, isso acabava prejudicando até a minha mãe, tendo que cuidar da casa e cuidar de mim, sendo que eu poderia ajudar. Eu tinha consciência disso. E isso me deixava ainda mais frustrado. Entendi. Olha que interessante, né? Você sabe, no fundo, o que você está me contando, você queria fazer. Você sabia que era importante fazer. E você sempre foi um filho comprometido, né? Um filho que valorizou muito o esforço do seu pai, da sua mãe. Então, a frustração devia vir de uma forma bem grande mesmo, né? Sim, era muito difícil conviver com essa frustração. Eu imagino. Agora, me conta uma coisa. A gente sabe que a razão da sua pausa, dessas pausas todas, vieram principalmente por causa
ansiedade. E hoje, você tem ainda questões com a ansiedade? Como é a ansiedade hoje na sua vida? Bom, eu ainda tenho muitas questões com ansiedade. Vira e mexe, eu ainda tenho alguma crise de ansiedade, que eu me sinto mal, continuo sentindo os mesmos sintomas quando eu tenho essa crise, que é o enjoo, taquicardia, dor de estômago. Mas hoje eu sei lidar com essa crise. Eu consigo identificar o que está causando e eu consigo me acalmar o suficiente para que essa crise me afete menos. Para eu conseguir continuar sendo uma pessoa funcional, mesmo durante a crise. Perfeito. E isso tá enchendo a gente de orgulho, né? Tanto eu quanto você, porque assim, realmente, a gente sabe que a ansiedade tá ali. Ela não vai sumir. Não vai. Mas é até um alívio muito grande saber lidar com ela. Não é? E deve dar em você também um orgulho grande quando você dá conta de lidar, não é? Dá, sim. A primeira vez que eu consegui, que eu tive a crise de ansiedade, mas que eu consegui identificar os motivos e eu consegui continuar funcionando mais ou menos bem, foi assim, depois que a crise passou, foi um orgulho grande, porque é uma vitória muito grande você conseguir fazer isso. E aí a gente vai percebendo pelo seu relato e, né, esse conjunto de coisas que foi passando o tempo e você foi adquirindo autoconfiança em você, né? Você foi tendo mais recursos para lidar com as dificuldades que vão ter no dia a dia e foi conseguindo desenvolver autoconfiança. Hoje, nesse quesito, eu tô bem melhor. Nossa, sem sombra de dúvidas. Hoje eu tenho consciência das coisas que eu consigo fazer. Eu tenho consciência das coisas que eu conquistei. Antes eu não tinha. Eu achava que eu não dava conta de nada. Olha que lindo ouvir isso, né? E acho que você tem ter essa consciência é fundamental, sabe? É o que faz a diferença, sabe? Para o seu desenvolvimento. Porque hoje é isso. Você está em pleno desenvolvimento profissional, pessoal, sabe? Social. E, ao mesmo tempo, tendo suas crises de ansiedade, mas conseguindo não parar, não ter pausa. Agora, me conta uma coisa. Quais são, hoje, as principais dificuldades que ainda você precisa enfrentar e ultrapassar? Eu acho que a principal dificuldade que eu tenho é com relação à interação social. Eu ainda tenho muita dificuldade em reconhecer as emoções das pessoas e muita dificuldade em fazer uma leitura de ambiente. Saber se esse ambiente é adequado para tal coisa. Interessante. Mas outras dificuldades também são mudança de rotina, meu relacionamento com pessoas, até manter amizades é uma coisa difícil. Lidar com esses sentimentos novos que você está tendo é uma dificuldade? Sim, é uma dificuldade muito grande porque são sentimentos e sensações totalmente novas. Que eu nem achava que era possível já, depois dos 20 anos, ter sensações novas. E é interessante que, possivelmente, tem muitas sensações e sentimentos que você tem tido ultimamente e você não sabe nomear todos, ou sabe? Não sei nomear todos. Ainda tem algumas dificuldades. Às vezes você pode dar um nome para um sentimento ou sensação e é outro nome. Então, é um processo mesmo agora para aprender, né? Isso tudo. Olha como é interessante. Porque as pessoas muitas vezes acham que a gente já nasce sabendo nomear sentimentos e emoções, né? Infelizmente, não. Não, é uma construção que a gente vai passando. Flávio, eu amei o nosso bate-papo. Eu acho que foi, assim, pra mim foi muito legal, assim, eu espero que pra você também tenha sido. Com certeza, eu adorei estar aqui. E é uma vitória muito grande pra mim estar aqui, conversando, sendo filmado. É uma experiência nova e que eu adorei. Ai, que bom. Muito bom mesmo. E olha, muito, muito obrigada.
por ter aceito esse desafio e por ter compartilhado com a gente um pouco da sua história. Eu que agradeço a oportunidade. Gostei muito de estar aqui. Legal isso. Estamos finalizando o nosso primeiro episódio do nosso podcast da Open Ability. Para saber mais sobre o nosso curso, quando a pausa no desenvolvimento acontece, clique aqui embaixo e tenha mais informações.